Olá, meus queridos, vamos para um pré-classe de metabolismo hepático de fármacos. Os objetivos são descrever, no caso, relembrar as reações hepáticas de metabolismo de fármacos e correlacionar as implicações clínicas do metabolismo hepático. Bom, relembrando, as reações enzimáticas do metabolismo de fármacos, elas são divididas nas reações de fase 1 e fase 2, sendo que na fase 1 ocorre a modificação intrínseca da estrutura do medicamento, aumentando sua hidrofilicidade, deixando mais solúvel em água. Várias reações podem ser possíveis e são realizadas por diversos tipos de enzimas diferentes. Essas enzimas, elas são primariamente as enzimas CYPs do conjunto do citocromo P450, que possuem muitas isoformas, sendo que cada isoforma é capaz de metabolizar grupos de moléculas diferentes. Além delas, existem outras enzimas, tá, que também fazem essas reações de fase 1, tá bem? O metabolismo de fase 2, ele é a conjugação de um grupo hidrofílico orgânico aos fármacos, e essa conjugação também é mediada por uma série de enzimas diferentes. Então, dependendo do grupo químico, tá, a enzima vai ser específica para essa conjugação e esse processo receberá o nome de acordo com esse grupamento químico. Eu chamo a atenção para o ácido glicurônico, que é um açúcar bastante utilizado no metabolismo de fase 2, e a glutationa, que ela é uma molécula orgânica com base em 3 aminoácidos, tá? Que também serve para aumentar a solubilidade desse fármaco e facilitar a sua excreção. Os metabolismos de fase 2, né, as reações de fase 2, também são realizadas por várias enzimas, né, então o GT, né, a que faz a glicuronidação, as GSTs, que usam a glutationa, as sulfoniltransferases, né, do grupo de enxofre, tá? Deixando claro que existem outras também, mas essas são as que realizam a maior parte das reações de fase 2. Lembrando que um fármaco, quando ele passa por fase 1 e fase 2, um fármaco ativo, ele geralmente é inativado, e essa é a finalidade desse metabolismo. No entanto, esse fármaco ativo, ele também pode gerar metabólitos ativos, que vão continuar realizando a atividade desse fármaco. E é comum que muitas vezes os metabólitos ativos sejam até mais ativos que o próprio fármaco. E tem os chamados profármacos, que são moléculas inativas que são administradas no organismo propositalmente com a finalidade de que, ao passar pelos metabolismos de fase 1 e ou 2, elas se tornem o fármaco ativo. Isso é feito de forma proposital, geralmente para moléculas que têm muito metabolismo hepático e que a gente precisa dessa fase de ativação inicial. Lembrando que geralmente um profármaco que tenha metabolismo de fase 1 e 2 no fígado, a via preferencial de administração é a via oral. Então, resumindo aqui, os fármacos geralmente são inativados por reações químicas, mas eles também podem ser ativados por essas reações. E lembrar que nem todo fármaco sofre metabolismo hepático, ou seja, existe uma série de fármacos que não são metabolizados no fígado. Lembrando nessa figura, né, que das diversas vias de administração, geralmente, elas seguem o rumo da veia cava, coração direito, pulmão, coração esquerdo, mas na via oral, tudo que é absorvido no estômago e no intestino passa primeiro pelo fígado para depois atingir veia cava e aí sim chegar na circulação sistêmica. E a esse fenômeno a gente dá o nome de metabolismo de primeira passagem, porque o fármaco vai primeiramente passar pelo fígado, depois ser distribuído e eventualmente passar novamente pelo. Então, existe uma diferença conceitual importante do metabolismo de primeira passagem e do metabolismo hepático. Por quê? Porque o metabolismo de primeira passagem, a concentração de fármaco vai ser maior e, consequentemente, a velocidade das enzimas que fazem esse metabolismo vai ser mais alta, respondendo à curva de Michaelis-Menten, que é a que representa o fundamento de uma
a atividade enzimática. Então, nesse sentido, isso acaba atuando como um mecanismo compensatório. Então, quanto mais fármaco entrar no sistema, mais rápido será o metabolismo dele. E é por isso que em doses repetidas, quando a concentração do fármaco sobe no plasma, ela entra em equilíbrio mesmo recebendo a mesma dose que inicialmente fez essa concentração crescer. Tá bem? Existe um conceito muito importante que é a circulação enterhepática. A circulação enterhepática, ela é justamente quando a bile é jogada no intestino com metabólitos de fármacos. E aí no intestino sofrem reações que podem promover novamente a absorção do fármaco. Vamos entender isso. O fármaco foi administrado via oral e aí ele foi absorvido no trato intestinal, gastrointestinal. Ele vai passar pelo fígado e aí ele vai sofrer metabolismo, geralmente de fase 2. Tá? Para esse caso da circulação enterhepática, geralmente ocorre com o metabolismo de fase 2. Por quê? Porque a de fase 1 muda a estrutura intrínseca da molécula. Fase 2 simplesmente conjuga. Então, o fármaco pode simplesmente retornar pelas vias biliares para o trato intestinal. E aí o que vai acontecer? A microbiota intestinal vai promover uma desconjugação, ou seja, ela vai separar o fármaco daquele grupo, seja de ácido glucurônico ou de glutationa, tá? Principalmente, e aí esse fármaco será novamente absorvido e aí ele poderá cair na corrente sanguínea, ser distribuído ou voltar para essa circulação enterhepática. Então, vários fármacos dependem desse sistema para que eles sejam absorvidos e depois reabsorvidos, aumentando assim a taxa que vai cair na circulação sistêmica. Um último fenômeno importante que ocorre no metabolismo hepático é a indução hepática. Isso acontece quando um fármaco chega no hepatócito e encontra um receptor chamado receptor X, que é um receptor nuclear, que, como o nome se diz, ele está no citosol. Ao se ligar no fármaco, ele migra para o núcleo e estimula a transcrição, geralmente das enzimas CYP, responsáveis pelo próprio metabolismo do fármaco. Tá? Então, olha que interessante, a célula hepatócito ela tem um receptor que reconhece grupos farmacológicos que, se são administrados de forma contínua por mais de 2 semanas, 3 semanas, vão promover um aumento na transcrição da enzima específica que promove o metabolismo desse fármaco, ou seja, é o fígado se adaptando ao metabolismo de determinados fármacos, a uma administração contínua de determinados fármacos. Essa indução hepática ela pode promover uma hipertrofia do fígado, tá? Aumentando inclusive a densidade do retículo endoplasmático liso, que é a organela responsável que abriga as enzimas CYPs. Tá? E aí a gente pode inferir que com essa hipertrofia e aumento do conteúdo enzimático, o metabolismo desse fármaco vai ser acelerado. Só que outros fármacos que sejam metabolizados por essa CYP também terão o seu metabolismo afetado. Lembrando que são apenas alguns fármacos que são capazes de promover esta indução hepática, tá bom? Não são todos, são algumas exceções de fármacos que fazem isso, mas quando isso acontece, promove uma grande desorganização no padrão de metabolismo de fármacos daquele paciente. Para vocês entenderem, olha que legal, né? A gente tem a concentração de alpranolol e aí o que acontece? Quando o alpranolol ele é dado via oral, está aqui essa curva branquinha, tá? No entanto, quando o paciente ele recebe pentobarbital durante várias semanas, vai promover essa indução e aí a curva do alpranolol na via oral, depois da administração, né, depois que houve a indução hepática, a curva vai ser muito mais baixa, o Cmax vai ser mais baixo, a área sobre a curva vai ser mais baixa. Tá? Por quê? Porque o fígado tem mais enzimas para metabolizar. E reparem que essa diferença ela é crítica quando a administração é principalmente via oral. Na via endovenosa, ela não é tão crítica porque não há um metabolismo de primeira passagem. Tá bom? Isso é muito importante a gente ter em mente. Com isso,
a gente descreveu as reações hepáticas e correlacionamos algumas implicações clínicas do metabolismo hepático. Muito obrigado.